Meninos e meninas, donzelos e donzelas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender da hora que você estiver assistindo essa aula. Pois bem, estamos aqui exatamente para dar continuidade aos seus estudos, para você não se sentir desamparado e não sentir saudade da gente, beleza? Na aula de hoje, nós continuaremos trabalhando esse período da história que é chamado de Idade Média. Como nós sabemos, a Idade Média se divide em duas partes, a Alta e Baixa Idade Média. Estamos trabalhando a Alta Idade Média. E nesse caso, estamos trabalhando o modo de produção que predomina na Europa Ocidental durante a Idade Média. E esse modo de produção é chamado de feudalismo, certo? Nosso primeiro passo aqui é entender como ocorreu a formação do modo de produção feudal. E ora, a formação de um modo de produção se dá a partir da crise do seu antecessor. Por exemplo, é a crise do modo de produção feudal que leva à formação do modo de produção capitalista. Então, se eu quero saber a origem do feudalismo, eu tenho que observar a crise do modo de produção anterior a ele. E o modo de produção anterior ao feudalismo é o modo de produção escravista que predomina na Europa Ocidental na Antiguidade Clássica. Ok? Então é a crise do escravismo que leva à formação do modo de produção feudal. Logo, eu preciso olhar para a crise do escravismo para entender a formação do feudalismo. E é claro, para eu entender a crise do escravismo, eu tenho que olhar para o Império Romano. Porque a crise do escravismo se dá na decadência do Império Romano. E quando eu olho para a crise do Império Romano, eu já começo a observar o processo, porque é um processo de formação do modo de produção feudal. E eu tenho aqui um ponto para destacar. Durante a crise do Império Romano, tem um imperador chamado Constantino, que vai criar uma lei chamada Lei do Colonato. Ele cria essa lei com o objetivo de resolver um problema interno do Império Romano, uma crise econômica, a falta de mão de obra escrava. Um dos acontecimentos é o envolvimento de muitos generais do Império Romano na política. Isso provoca a diminuição das guerras e conquistas. E a diminuição das guerras e conquistas termina provocando a diminuição da mão de obra escrava. Menos mão de obra escrava significa menos produção. A queda na produtividade provoca a crise econômica. Procurando resolver esse problema de falta de mão de obra que gera crise econômica, Constantino cria a Lei do Colonato, onde ele vai criar estímulos para promover a migração do trabalhador livre da cidade para o campo. E essa medida de Constantino termina provocando o que nós chamamos de êxodo. Nesse caso aqui, um êxodo urbano, o deslocamento de uma parcela da população da cidade para o campo. E aí começa um processo, porque ele é lento, é gradual, que é chamado ruralização. E esse processo de ruralização da Europa, nós iremos encontrar outros acontecimentos que vão contribuir para que ele cresça. E um outro acontecimento que leva à ruralização da Europa e, consequentemente, à formação do feudalismo são as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, ao mesmo tempo que provoca a crise, a queda no Império Romano, também contribui para a ruralização da Europa, para a feudalização dela. Ora, os romanos chamavam de bárbaros todos que não eram romanos. E aí, a partir do século III, culminando no século V, diversos povos não romanos, principalmente asiáticos, não exclusivamente, mas principalmente asiáticos, vão migrar para o Império Romano, para a Europa Ocidental. Essas migrações, essas invasões bárbaras, irão provocar um clima de insegurança nas cidades do Império Romano. E essa insegurança, a violência provocada pelas invasões bárbaras, terminam também contribuindo para a fuga de uma outra parcela da população da cidade para o campo, contribuindo também para o processo de ruralização, de feudalização da Europa. Ok? Um outro acontecimento que contribui para a formação do feudalismo é a expansão árabe. Já estamos aqui por volta do século VII, quando um camarada chamado Maomé cria o islamismo na Península Arábica. Em torno do islamismo ele promove a unidade ideológica, depois a unidade econômica, criando um império centralizado, o Império Árabe muçulmano.
Dentre os vários mandamentos do profeta Maomé, um deles, conhecido como jihad, ele apregoa a expansão da fé islâmica. E isso vai ser utilizado como base ideológica para o expansionismo árabe. Durante o seu expansionismo, os árabes terminam dominando o mar Mediterrâneo. E ora, se a gente estuda aulas anteriores como a civilização grega e especialmente a expansão romana, a gente consegue observar a importância econômica que tinha o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo era o elo econômico entre os povos antigos, entre a economia do mundo ocidental e do mundo oriental. Os árabes, durante o seu expansionismo, passam a dominar o Mediterrâneo, e isso termina provocando o enfraquecimento do comércio no mundo ocidental. E o enfraquecimento do comércio é outro aspecto que contribui para a ruralização da Europa. Ora, o que é que dá vida às cidades e torna a cidade com características urbanas? É o comércio. É o comércio que mantém a cidade viva, funcionando. No caso dos dias atuais, 24 horas. Se você tira o comércio da cidade, essa cidade perde suas características urbanas e adquire características rurais. Então, com a expansão árabe, o domínio do Mediterrâneo e o enfraquecimento do comércio, nós vamos ter o enfraquecimento do modo de vida urbano, das características urbanas, como, por exemplo, a circulação de moeda vai diminuir com o enfraquecimento do comércio. A produção de excedente também vai diminuir com o enfraquecimento do comércio. E isso contribui para o processo de ruralização da Europa, de feudalização. Por fim, um outro aspecto que contribui para a feudalização da Europa é a decadência do Império Carolíngio. O Império Carolíngio atinge o seu ápice no governo de Carlos Magno e estabelece um domínio sobre boa parte da Europa ocidental. Mas quando o imperador Carlos Magno morre, os seus netos, filhos de Luís o Piedoso, 3 netos de Carlos Magno, um chamado Luís o Germânico, um outro chamado Carlos o Calvo e outro chamado Lotário. Cuidado, tem um L, Lotário. Eles fazem um acordo entre eles, que vai ficar conhecido como Tratado de Verdun, e por meio do Tratado de Verdun, eles pegam o Império Carolíngio e dividem entre eles. Isso provoca a fragmentação, a divisão do Império Carolíngio. E a fragmentação do Império Carolíngio provoca o enfraquecimento do poder central, do poder nas mãos do rei, e provoca o fortalecimento dos poderes locais, dos nobres, dos condes, duques e marqueses, que durante o governo do imperador Carlos Magno adquiriram grande importância econômica, política e administrativa. Agora, com a fragmentação do Império Carolíngio e, consequentemente, o enfraquecimento do poder central, a tendência é que o poder local dessa nobreza se fortaleça. E isso contribui para a descentralização, a fragmentação do poder político. Então, observe que nós estamos conhecendo transformações no âmbito econômico, social, político e também cultural na Europa Ocidental. Se vocês observarem, o processo de formação do feudalismo, desse novo modo de produção, ele é lento, ele é gradual, onde nós vamos ter diversos acontecimentos que vão contribuindo para esse episódio. E aí, nós vamos ter, na Europa Ocidental, esse novo modo de produção marcado pela ruralização. Então, entendam, observem, que o feudalismo é um modo de produção rural, é um modo de vida rural. Então, meninos, prestem atenção. Quando vocês forem pegar questões, analisar proposições sobre o modo de produção feudal, não percam de vista que você está tratando de um modo de vida rural, tá certo? Então, procure características identificadas com o modo de vida rural. Se isso ficar claro na sua cabecinha, vai ficar muito mais simples você entender as características desse novo modo de produção, as características desse novo modo de vida que permeia a sociedade europeia durante a Idade Média. Por exemplo, quando nós vamos para a economia, eu vou entender facilmente
que a principal característica econômica do modo de produção feudal é a agricultura. Se é um modo de produção rural, a sua economia será agrícola. Isso não significa que durante o feudalismo não existiam outras práticas econômicas. Não significa que durante o feudalismo o comércio tenha desaparecido. Não é isso. Significa dizer que essas outras atividades econômicas, inclusive o comércio, sofrem um processo de retração. E o que passa a predominar é a agricultura. Então, além da economia ser agrícola, a economia também ela era de subsistência. Uma economia de subsistência é aquela economia cuja produção é voltada para o consumo imediato. A produção é voltada para a própria sobrevivência. E aí entenda como a coisa fica simples. Estamos tratando de um período da Europa Ocidental em que o comércio está em declínio. Ora, o que é que faz com que eu produza excedente? O que é que faz com que eu produza além daquilo que eu necessito? É a possibilidade de vender, de negociar. Porque, sendo eu um grande produtor agrícola, e aí como eu sempre brinco em sala de aula, imagine vocês que na minha propriedade, no meu latifúndio, no meu feudo, eu produzo milho. E o milho é indispensável para a minha sobrevivência. E eu preciso, suponha, de 100 sacos de milho. Com 100 sacos de milho serão suficientes para que eu produza semente, para que eu produza ração e para que eu produza a melhor de todas as comidas de todas as galáxias, que é o bom e velho cuscuz. Que, como todo mundo sabe, eu sou fã. E cuscuz combina com o quê? Com tudo. Cuscuz combina até com cuscuz. Que Deus me proteja, que me falte tudo, me falte até a luz, só não me falte a fé em Jesus e o meu delicioso cuscuz. Então imagine vocês que eu precise de 100 sacos de milho. Por que eu produziria 200? Eu só vou produzir 200 se eu puder pegar 150, ou melhor, desculpem, 100 sacos de milho e vender. Se eu preciso de 100, eu só vou produzir 200 se eu puder negociar 100. No entanto, nesse momento que estamos estudando, a economia, ou melhor, o comércio está em declínio, está em processo de retração. Logo, se eu necessito de 100 sacos, eu vou produzir 100. Eu vou produzir aquilo que eu necessito. Como é que eu chamo essa economia? Cuja produção é voltada para o consumo, para a necessidade. Economia de subsistência. Beleza? Tá claro isso aqui? Creio que sim. Uma outra característica da economia feudal é que ela é amonetária. Preste atenção nisso. Olha, eu vou sublinhar apenas a parte monetária. Certo? Uma economia monetária é uma economia baseada na circulação de moeda. É uma característica típica do modo de produção capitalista. É aquela economia em que as transações econômicas se baseiam na circulação de moeda. Observe que aqui no momento que eu estou falando, a economia do feudalismo ela é amonetária. Eu tenho um A aqui. Esse A significa negação, que não é. Ou seja, no feudalismo, a economia não era monetária. O que é que acontece? A economia do feudalismo ela é baseada na agricultura. O comércio está em declínio. Com o declínio do comércio, também nós vamos ter o declínio da circulação de moeda. Observe, preste atenção. Eu não estou dizendo que durante o feudalismo não havia circulação de moeda. Eu estou dizendo que está em declínio. E como durante o feudalismo os feudos eram autossuficientes, cada feudo tinha a sua própria moeda. O que isso quer dizer? Que a moeda era local. Existia moeda, mas para uma economia, para o comércio local. Logo, o que interessa para o meu feudo vizinho é muito mais o que eu produzo do que a moeda. Então o que é que ocorre? Se eu produzo milho, no entanto eu não produzo mandioca para a produção de farinha, que é outro artigo indispensável na mesa do nosso bom e velho nordestino, especialmente sertanejo.
Não dá para se imaginar feijão sem arroz e sem farinha. Então eu tenho um cuscuz, mas não tenho a farinha, porque eu não planto mandioca. Então o que é que eu faço? Eu pego o milho que eu produzo e eu troco pela farinha que eu não produzo. Então observe que essa economia é baseada na troca de produto por produto. Se a economia fosse baseada na troca de produtos e serviços por dinheiro, por moeda, ela seria chamada de monetária. Mas como ela é baseada na troca de produto por produto, ela pode ser chamada de economia natural ou amonetária. Tá claro isso, meninos? Ou tá escuro? Tá claro, né? E por fim, uma outra característica da economia do feudalismo é que ela se baseia no trabalho servil. Observe que no modo de produção anterior predominava a mão de obra escrava. Mas com a crise do Império Romano, o escravismo entrou em colapso. E a lei do colonato vai substituir a mão de obra escrava pela mão de obra livre. Agora, esse trabalhador livre vai ser chamado de servo. Então, a economia do feudalismo é baseada no trabalho servil. Não quer dizer que não havia a utilização de outras formas de trabalho, de exploração de outro tipo de mão de obra. Havia, mas o que predominava? O trabalho servil. Quando você vai estudar, vai pegar o seu módulo daqui do cursinho e você vai observar a produção do servo aqui no feudalismo, você vai perceber que uma das características do trabalho servil é que o servo era fixo à terra, ele era preso à terra. E esta característica nos remete à lei do colonato. Foi a lei do colonato, no governo de Constantino, na crise do Império Romano, que estabelece essa regra, que esse trabalhador rural, que lá no Império Romano era chamado colono, e aqui vai ser chamado de servo, ele é preso à terra. Beleza, meninos? Pois bem, uma outra característica do modo de produção feudal, na política agora, é a descentralização do poder político. Ora, durante o feudalismo, o poder político vai estar descentralizado. O feudo, ele era autossuficiente, era autônomo, tanto do ponto de vista econômico, quanto também do ponto de vista político. Isso nos remete lá à queda do Império Carolíngio. Quando ocorreu a decadência do Império Carolíngio, os filhos de Luís o Piedoso, netos de Carlos Magno, assinaram o Tratado de Verdun e dividiram o Império Carolíngio entre eles. Isso provocou o enfraquecimento do poder central, do poder real, provocando a fragmentação do poder, a descentralização política. Então, uma característica do feudalismo é que o poder político vai estar descentralizado. O senhor feudal, ele era autônomo dentro do seu feudo. Apesar de existir o poder real, apesar de existir o poder central, lá no feudalismo, esse poder central, ele é fraco. Apesar de existirem monarquias, durante o feudalismo, quem vai exercer o poder de fato dentro dos feudos serão os senhores feudais. O rei, que representa o poder central, ele exerceu o poder de direito. Mas quem exerceu o poder de fato eram os senhores feudais. Então lá no feudalismo, o poder central, que é o poder exercido pelos monarcas, ele era fraco. E o poder local, que era o poder exercido pela nobreza feudal, ele era forte. Era a nobreza feudal que de fato comandava a economia dentro do seu feudo. Era a nobreza feudal que de fato cobrava impostos dentro do seu feudo. Era a nobreza feudal que de fato exercia a justiça dentro do seu feudo. Logo, há durante o feudalismo uma descentralização do poder. Uma outra característica da política feudal são as relações de suzerania e vassalagem. A suzerania e vassalagem eram pactos firmados entre a nobreza feudal. Preste atenção. Apesar da gente usar a palavra suzerano aqui, que significa senhor, e a palavra vassalo, que significa servo, não estaremos tratando aqui de uma classe social, que é a classe dos servos. Não. Estaremos tratando aqui de um pacto de lealdade que existe entre os nobres, então somente entre a nobreza feudal.
Isso nos remete lá aos germânicos, que foram povos bárbaros que invadiram e provocaram a fragmentação do Império Romano. Ora, quando nós estudamos o feudalismo, quase todas as características que nós encontramos no feudalismo, ou tem origem germânica, ou tem origem romana. Os germânicos foram os bárbaros que mais contribuíram para a queda do Império Romano. E aí nós vamos ter uma junção entre o modo de vida germânico e o modo de vida romano, dando origem ao modo de vida feudal. E uma das características do modo de vida germânico era o chamado comitatus, que era um pacto de lealdade firmado entre o chefe tribal germânico e os seus guerreiros, em período de guerra, onde os guerreiros juravam lealdade absoluta ao seu chefe tribal, em período de guerra, e em contrapartida, o chefe tribal jurava dividir com os seus guerreiros os espólios, as conquistas, as terras obtidas por meio das guerras. Esse pacto de lealdade era chamado comitatus. Isso vai influenciar a doação de benefício lá no governo de Carlos Magno, no Império Carolíngio, e por sua vez vai influenciar esse pacto de lealdade entre os nobres durante o feudalismo, chamado suzerania e vassalagem. O entendimento disso aqui passa pelo entendimento da economia do feudalismo. Ora, o feudalismo tem uma economia baseada na agricultura. Consequentemente, o bem maior que havia durante o feudalismo era a terra. Consequentemente, era rico, era poderoso, era influente quem tinha terra. Logo, as guerras, os conflitos em torno da terra eram frequentes. Quer dizer que cada senhor feudal precisava ter o seu exército particular, a chamada cavalaria, para defender seus interesses, suas propriedades. Mas muitas vezes só isso não era suficiente. Então esses senhores feudais faziam alianças, pactos entre eles, para garantir a proteção em período de guerra, onde um determinado senhor doava a outro nobre um benefício, que geralmente era terra ou o direito de explorar uma determinada propriedade. Este que doava o benefício era suzerano, senhor, deste que recebia, que era vassalo, era servo. E ali eles faziam uma aliança, um pacto, um juramento, onde um jurava lealdade a outro e ocorria proteção mútua em período de guerra. É este pacto de lealdade entre a nobreza feudal que vai ser chamado de suzerania e vassalagem. Beleza, meninos? Dando continuidade, vamos falar sobre a sociedade feudal, uma outra característica. E quando nós olhamos para a estrutura social do feudalismo, a gente verifica que essa sociedade era chamada sociedade estamental. Eu não coloquei aqui no quadro, mas você pode anotar aí no seu caderninho que essa sociedade também poderia ser chamada de sociedade de ordem. Sociedade feudal, sociedade estamental, sociedade de ordem. Você também pode colocar no seu caderninho aí que essa sociedade também era chamada de sociedade estratificada. Então vamos lá. Sociedade estamental, sociedade de ordem ou sociedade estratificada. Essas três coisas querem dizer a mesma, essas três palavrinhas, melhor dizendo, querem dizer a mesma coisa, que essa sociedade é uma sociedade onde a mobilidade social ela é fraca. Vamos entender isso. Olha, a palavra mobilidade nos remete a movimento. É o que eu tenho nesse momento aqui nessa aula. Eu tenho mobilidade. Eu vou de um lugar para outro. Se eu tivesse aqui amarrado, amordaçado, eu perderia a minha mobilidade. Vamos transferir essa ideia para a estrutura social. Uma sociedade capitalista é uma sociedade em que existe a mobilidade social. Ou seja, o que isso quer dizer? Existe a possibilidade de um indivíduo mudar de classe. Você pode nascer na classe C e ascender para a classe A. Você pode nascer na classe A e você pode descer para a classe B, C ou D. E por que na nossa sociedade capitalista existe mobilidade? Por um motivo.
Porque o lugar do indivíduo na sociedade é determinado pela sua condição financeira. O lugar do indivíduo na sociedade é determinado pelo seu patrimônio, pela sua renda. Logo, dinheiro eu posso ganhar e ascender socialmente, ou eu posso perder e descer socialmente. Talvez o melhor exemplo que nós temos aqui de mobilidade social, no nosso modelo atual, seja jogador de futebol, não é? Que tem ascensão meteórica. Ele pode nascer na periferia, ter habilidade, e ele pode dormir na periferia e acordar na Espanha, em Barcelona, em Real Madrid, na Inglaterra, ou no melhor time do mundo, que é o Flamengo, entendeu? E ele pode sair de meio salário mínimo a milhões, em dólares, em euros, ou na moeda mais forte do mundo, que é o real. Ok? Mobilidade. Aqui na sociedade feudal a coisa muda. O lugar do indivíduo na sociedade não era determinado pela sua renda, era determinado pelo nascimento. Então você vai pertencer à classe dos seus pais. Entendeu? Não é a renda, é o nascimento. Se eu pertenço à classe dos meus pais, como é que eu posso mudar de classe? Morrendo e nascendo novamente? Por isso que uma das características dessa sociedade feudal, estamental, estratificada, é a fraca mobilidade social, ou quase ausência de mobilidade social, certo? Essa sociedade feudal vai estar dividida basicamente em duas ordens, não em duas classes, em duas ordens. A ordem dos senhores e dos servos. Aí na ordem dos senhores, de quem domina, de quem tem terra, eu tenho duas classes, o clero e a nobreza. E olhe que no topo da pirâmide social, eu tenho primeiramente o clero. E por que o clero? Porque nesse momento que nós estamos estudando, quem vai exercer o domínio sobre a sociedade é a Igreja Católica. Quando a gente estuda a cultura desse período, a gente observa que a principal característica cultural da Europa medieval é o chamado teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus era o centro do universo. Deus era o centro do pensamento. Deus era o centro dos valores. Deus era o centro da política, da economia. E quando eu falo Deus, estou me referindo à religião que exercia poder, domínio. E qual é a religião predominante na Europa Ocidental desde o Império Romano? Desde o Édito de Milão e o Édito de Tessalônica. Se você esqueceu isso, volta lá no teu resumo. Beleza? Desde o Império Romano, que a religião predominante na Europa Ocidental era o cristianismo. Então era a igreja que exercia o domínio, o poder. Era ela que controlava a sociedade, que dirigia. Era ela que dizia o que era certo, o que era errado. O que você deveria fazer para ir para o céu ou não fazer para não ir para o inferno. É por isso que no topo da pirâmide social nós temos o clero, porque além do poder ideológico, que lhe conferia também poder político, ela tinha também poder econômico. Certo? Então ela vai aparecer aqui no topo da pirâmide social. Eu tenho o clero. Logo abaixo, a nobreza, que tinha também o poderio econômico, militar e político. E na base da pirâmide social, como trabalhadores braçais, nós vamos ter os servos. Eles que formam a grande massa de trabalhadores braçais. É por isso que a economia do feudalismo é baseada no trabalho servil. Esse servo, ele arrendava a terra do senhor feudal, produzia nela e ele pagava pela produção, pelo arrendamento. E ele pagava com o quê? Ele pagava de duas formas, com o que ele produzia e também com o seu trabalho. Certo? A carga tributária nas costas do servo era imensa nesse período. Aliás, essa é uma das explicações para o trabalho durante, ou melhor, para a economia durante o feudalismo ser de subsistência. É porque aquele responsável pela produção tinha uma carga tributária tão grande que isso terminava também inibindo a produção. Beleza, meus queridos?
Muito obrigado por esse momento conosco. Esperem que nós iremos publicar novas aulas, continuando esse conteúdo. Beijos no coração.